Meu nome é Ken Clifton. Sou um especialista em aplicações da Caterpillar na divisão Global Mining em Peoria. Uma das coisas que você vê é o nosso caminhão vocacional CAT. Esse é um caminhão vocacional de classe 8. Há muitas opções para colocar na parte de trás disso. As opções que você vê naquele caminhão é um IMT, a carroceria de serviço. Se olharmos à nossa esquerda, você poderá ver que o 980K carregará o 740. Agora, novamente, falamos nessa manhã sobre suporte e como damos suporte à nossa mina, e não quero levar minhas ferramentas de carregamento da linha de frente para realizar parte do trabalho de suporte. Aquele 980 com uma caçamba de 8 jardas transportará um pouco de material por aquela malha ou aquela tela. Estamos preparando um material de estrada. Entendemos a importância de boas estradas. Preciso fazer um pouco de material somente para cobrir as estradas. Portanto, faremos a triagem de um pouco de material e o carregaremos naquele 740. É uma caçamba de 8 jardas. Aquele é um 980 de levantamento alto. 3 opções de direção naquela 980. Uma das opções então é levada até a 994. É chamada de direção com alavanca. Portanto, se você tiver um volante de direção, tem uma direção de comando que, na verdade, é como um quarto do volante de direção com um quarto de volta. O seletor de avanço e ré fica na mão esquerda do operador, juntamente com o seletor de velocidade, e a direção com alavanca é uma alavanca. Portanto, muito pouco esforço para o operador. Direção para a esquerda, direção para a direita mudam a direção de avanço e ré e a seleção de velocidade. Como eu disse, essa é uma máquina de levantamento alto. Cerca de 2 pés de diferença entre um levantamento padrão e um levantamento alto, e até a 990 ela moverá a mesma taxa de carga útil, seja um levantamento padrão ou um levantamento alto. Mas em média obtemos 2 pés a mais de altura e alcance do despejo com uma máquina de levantamento alto comparado com um levantamento padrão. E isso é na verdade até a 994, e vou falar sobre as diferenças com relação à 994 daqui a pouco. 988. Se você viu a 988 no passado, aquela 988K também é uma máquina de levantamento alto. Mas qual é a diferença daquela 988? Ela tinha um projeto de monolança. Lembre-se de que ela tinha tubo singular. É a articulação de barra em Z tradicional agora. E também é uma máquina de levantamento alto. Caçamba de 8,3 jardas novamente projetada, seja um levantamento padrão ou levantamento alto para mover 12 toneladas e meia curta por passagem. Controle de alavanca de direção. Esforço muito baixo no sistema hidráulico para o operador. Naqueles longos dias, naqueles turnos de 10, 12 horas, aquele operador não ficará nem um pouco cansado. Colocando uma carga na 775. Carroceria de 70 e 55 jardas e meia. Há 3 caminhões menores do que isso. E no fim desta demonstração, avisarei para que liguem as câmeras ou smartphones e liguem a câmera de vídeo, pois não é com muita frequência que podemos mostrar uma linha quase completa de caminhões Caterpillar, mas estaremos bem perto disso hoje. Como pode-se ver, a forma como esse homem, o operador na pá carregadeira de rodas, está operando. Começamos no lado esquerdo desta face. A regra prática baseada na experiência é pintar uma marca no pneu e você não ver mais de 1,5 volta do pneu com aquela carregadeira, afastando-se da face e voltando para o caminhão. Pinte uma marca nela. Meça. Aceleração total. Configuração de controle de força de tração lá. Se aquele solo estivesse escorregadio, o operador poderia reduzir aquela força de tração. Portanto, tira o torque dos pneus, mas não tira nada da força hidráulica ou do tempo de ciclo do acessório na frente. Quando o operador entra no caminhão e começa a pressionar o pedal esquerdo, isso começa a reduzir a força de tração até 20%. Quando chega a 20%, começa a acionar o freio. Novamente, veja que teremos uma correspondência de passagem muito boa com isso. 4 passagens com a 777, 5 passagens com a 773. O sistema de controle payload na 988 é uma opção, portanto, o operador saberá exatamente o que está colocando naquele caminhão para enviar para o triturador. Lembra-se de que falamos sobre a importância da 10-10-20 e da carga útil-alvo? Saberemos que estamos obtendo o menor custo por tonelada que podemos, mantendo aquela correspondência de passagem ideal. E em todos os casos, a correspondência de passagem ideal, novamente, deve ser de 3 a 5 passagens. Trava do acelerador alavanca de direção como discutimos. Transmissão manual ou automática carrega e transporte. Há também o sistema que transformará os cilindros do guincho em amortecedores de choque quando o operador o engata e também pode ser ajustado para automático, portanto, à medida que transporta para o triturador aqueles cilindros se transformam em amortecedores. E isso fará com que seja muito mais fácil para o operador ir e voltar para aquele triturador, percurso fácil. Boa carga. Carga nominal no caminhão, nada sai pelos lados. Um pouco de espaço na parte de trás. Boa e centralizada, muito feliz.
Portanto, agora temos aquele bolsão lá para que o próximo caminhão entre nele. Novamente, o homem na ferramenta de carregamento é o zagueiro. É ele quem decide onde deseja o caminhão. Ele desejará colocar aquele caminhão em sua frente da forma mais justa que puder. Quanto menos tempo preciso me deslocar, mais a potência hidráulica será reduzida. O sistema hidráulico é forçado a levantar a caçamba mais depressa. Os tempos de ciclo serão reduzidos. Essa é a 990. Aquela máquina é nova aqui. Foi mais ou menos onde começamos a desenvolver a nova cabine. E quando se observa a 993 e a 994, e quando saírem, destacarei alguns dos benefícios daquela cabine e como ela é muito mais confortável para o operador hoje. Essa é uma máquina de levantamento alto novamente. De novo, ela está disponível como levantamento alto ou levantamento padrão. O levantamento padrão foi projetado para carregar o caminhão de 50 a 70 e o levantamento alto para o caminhão de 70 a 100 toneladas curta. E o que você notará aqui é que observamos essa linha. Nós realmente aumentamos o caminhão um tamanho acima do que consideraríamos uma correspondência ideal ou uma correspondência de passagem ideal. É só para mostrar que a máquina de levantamento alto ainda pode carregar aquele próximo caminhão maior, fazê-lo produtivamente e com um custo menor por tonelada. Carregando 16,5 por passagem, aquela máquina 990 tem 2 sistemas hidráulicos. Portanto, se você tiver um componente com falha em um daqueles sistemas, ela não contamina o sistema inteiro. Novamente, reduz o tempo de indisponibilidade e reduz a quantidade de tempo necessária para levá-la a nós para reparar a máquina e colocá-la de volta na Terra. 777G. Você terá a oportunidade de vê-la essa semana. Ela estará estacionada na loja. Novamente, vemos a classificação naquele caminhão. Na maioria dos nossos caminhões, aumentamos a classificação. A classificação dela será de 105 toneladas curta, e todos se lembram sobre a 777 ser de 100 toneladas curta. Novamente, hoje é 105, portanto colocamos uma tonelagem um pouco maior nela. Isso também ajudará a reduzir o custo por tonelada. Carroceria de 79 jardas, 363 mil libras no máximo peso bruto do veículo. Portanto, sabendo disso, retiramos o peso vazio. Essa é a carga útil alvo. Quanto mais material decidirmos colocar naquela caçamba, na pá carregadeira ou na plataforma daquele caminhão, estamos ignorando carga útil, o que direcionará o custo por tonelada da forma errada. 4 passagens com a máquina 993, 5 a 6 passagens com a 990. Tem um freio motor e a maioria de nós sabe que ele é um retardador. A mesma coisa acontece nesse caminhão para nos ajudar naqueles declives carregados para manter a velocidade máxima que podemos e ainda controlar a temperatura de frenagem. Novamente conseguimos um pouco mais de velocidade, ficamos um pouco mais rápidos. Sistema de controle Apex na transmissão. Isso realmente permitirá que a transmissão e o motor trabalhem juntos, e aquele sistema nos dê uma vantagem de cerca de 3 a 5% em economia de combustível. Ao olharmos em toda essa linha hoje, tudo o que você verá em relação a 3 anos atrás mostrava uma redução de combustível entre 5 a 10% de onde estávamos. Isso é uma grande economia em seu bolso no fim do dia. A outra coisa que é possível notar são os recursos de segurança que foram colocados nas máquinas, como as chapas de proteção. Você verá que alguns dos sistemas de escada, embarque e desmontagem que colocamos deixam a máquina mais segura para o operador. Novamente vemos 100 toneladas curta. Também temos o sistema de medição de carga útil naquela 990 e todos os caminhões a partir do 777 terão um sistema de medição de carga útil. Portanto, se o operador não tiver o sistema na pá carregadeira, poderá ver uma luz ou painel digital que mostrará qual é a carga útil. Agora é o momento em que entramos nas grandes pás carregadeiras e no que chamamos de máquinas de mineração e ferramentas de carregamento de mineração. Aquela é a 6040 e, novamente, vocês verão a 6040 e a 6060 aqui hoje. Essa é o que chamamos de configuração de retroescavadeira. Potência de 2032, uma caçamba de quase 30 jardas. Novamente pode-se notar que ele está concentrado em manter a oscilação muito pequena. Falarei de muitas opções de configuração amanhã. Pode-se notar que uma das coisas principais aqui é a altura do banco. A altura do banco é realmente equilibrada com relação à altura do trilho do caminhão ou à altura traseira. Isso é realmente essencial. Observe também que ele pode retirar o caminhão diretamente do canto, portanto a maior parte da força hidráulica vai para o cilindro de levantamento da lança. Qualquer coisa que se pode fazer para reduzir a quantidade de potência daquela máquina, ao mesmo tempo em que levanta, mais rápidos serão os tempos de ciclo. Está disponível em uma configuração de pá frontal ou retroescavadeira. Portanto, você pode usar aquela 6040 ou a 6060, qualquer que seja o tamanho da máquina, e pode trocar a extremidade frontal.
A única diferença que realmente verá é que quando a 6040 oscila em torno de onde os cilindros da lança são montados no quadro principal, há 2 furos. Se você tivesse uma pá frontal, ela estaria no furo oposto. Observem o sistema de embarque na escada nela, muito seguro. E se observarem qualquer uma dessas máquinas de mineração, e vocês sabem melhor do que ninguém, onde os operadores correm risco é tentando carregar a marmita e a mochila ao subir e descer a escada. Novamente, olhem o design que colocamos nestas escadas e a segurança que demos ao operador, muito seguro. E isto é visto em toda a linha de produtos. Temos mais de 65 modelos diferentes de escavadeiras CAT hoje. Escavadeiras de rodas, escavadeiras de esteiras, manipuladores de material de esteiras e de rodas, escavadeiras de alta produtividade, escavadeiras de demolição de alto alcance. Mas o que quero destacar aqui é que nossa maior escavadeira na família CAT hoje, na série 300, é uma 390. É onde estas mudanças estão quando entramos na menor máquina da série 6000, que é a 6015. Para que se lembrem, ela será a substituição do que era a 5110. Chamamos de máquinas da série 300 escavadeiras de alta produtividade. Chamamos essas máquinas de retroescavadeiras. Portanto, a diferença é, se vocês virem a 6040 sem nada sobre ela, isso significa que é uma retroescavadeira. Se virem uma 6040 com um FS, isso significa que é uma pá frontal. Essa é a diferença entre o produto CAT tradicional e onde estamos hoje com a linha da série 6000. 6 modelos de retroescavadeiras na série 6000 de 8 a 44 jardas, 7 delas em uma configuração de pá frontal. A 6090 foi projetada para carregar a 797 em 4 passagens. Naquela 6060, vocês o verão carregando a 793. É uma combinação muito boa. Vocês podem ver a 6090 carregando a 797 em 4 passagens e como poderia ser muito maior. A 789 ficará um pouco atrás e falaremos sobre ela um pouco mais. Aquela 785D é uma máquina Proving Grounds. Uma das primeiras coisas que se pode notar é que parece um pouco com a 793 na frente. Observem que colocamos a escada diagonal. Também é possível obter a escada dobrável opcional, como à vista na frente da 789, para que seja um pouco mais fácil e mais seguro para o operador. Aquela 789 estará aqui novamente e vocês terão a oportunidade de vê-la. Vejamos caminhões fora de estrada CAT. Entramos no negócio de caminhões fora de estrada em 1963, com mais de 55 mil unidades vendidas até hoje. O menor que tínhamos era o 769. Hoje é o 770 até o 797. 19 modelos diferentes, um comando mecânico, um comando elétrico. Mais de 4 mil dessas unidades foram o 793, sobre o qual falaremos mais um pouco em breve. 993. Normalmente víamos uma máquina 992 ter um pouco de dificuldade para carregar aquela 785. Hoje essa 993 ainda é uma boa correspondência para a 777 de 105 toneladas curta. Mas ela também carrega aquela 785 muito facilmente. Se observarmos essa correspondência, há bastante alcance e altura variável. Aquela é uma máquina de levantamento alto que transporta 30 por passagem, com caçamba de 18 jardas. Aquela cabine é a mesma que se pode ver na 994. Quero que entrem naquela cabine e deem uma olhada nela. Randy falará sobre ela quando assistirem a uma aula lá embaixo no restante da semana. Linha da cinta muito baixa. É uma máquina com excelente visibilidade. Controle de alavanca de direção. Há um assento de instrutor nela com cinto de segurança. Muitas minas dizem que não permitirão que os instrutores estejam lá, mas hoje precisamos de instrutores lá e em algumas dessas operações em que estive, haverá um instrutor com eles por 2 ou 3 dias. Podemos fazer isso hoje. Sistema hidráulico com esforço muito pequeno, com botão de pressão e sem mais interruptores. Todos os ajustes do controle de tração, o limpador, as luzes, tudo é com um botão de pressão no lado direito do painel muito fáceis de alcançar. Observem onde estamos com a rotação dos pneus. Na aba na parte inferior estão os interruptores de desconexão, a etiqueta de bloqueio, que é integrada nas máquinas hoje para que não seja preciso desenvolvê-las para colocá-las em suas máquinas. Ao dar a volta na máquina, olhem à direita, no meio da máquina, no lado direito, onde há um centro de serviço. Dependendo do centro de serviço que houver, padrão ou deluxe, é possível fazer a amostragem de óleo a partir dele, além de drenar e abastecer óleos. Faremos tudo o que for possível para evitar que o operador suba naquela máquina. O VIMS é padrão, a lubrificação automática é padrão, e o Terrain é uma opção.
Lembrem-se de todas as ferramentas de carregamento aqui hoje. Estamos fazendo muito bem para nossos operadores e aumentamos a produção ao dar a eles o terrain. Sabem que permanecem no grau. Sabem onde estão os bolsões de minério e coisas assim. Se precisar enviar refúgio para longe ou se estão enviando minério. Falamos sobre soluções fabricantes de equipamento original. Esse é um mega reservatório de água de 20 mil galões com um sistema de irrigação inteligente da Caterpillar. Portanto, o essencial para uma pessoa operando um caminhão de água é não ver a rapidez com que ele usa 20 mil galões de água. É ver a eficiência com que pode distribuir a água para controlar a poeira ou obter um pouco de compactação. Não faz a menor diferença a velocidade em que está, ele pode distribuir água em 1 a 25 milhas por hora. Mas é o que o computador faz naquele caminhão que é parte do sistema de irrigação CAT, obtendo as entradas e sabe exatamente quanta água deve colocar no solo para que ele não seja irrigado em excesso. Ele tem jatos laterais. Temos uma torre de pistola nele que alcança pilhas de poeira. Ou você envia algum material pelo triturador onde precisamos controlar um pouco a poeira. Podemos usar aquela torre de pistola para colocar um pouco de água nele. Barras de borrifo lateral para talvez jogar um pouco de água naquela inclinação, apenas tentando controlar essa poeira. Essa é aquela 740 que carregamos. Isso é chamado de caçamba do ejetor. Normalmente não seria possível fazer isso com uma caçamba basculante convencional, pois teríamos uma pilha grande e seria preciso trazer um trator ou uma moto niveladora para espalhá-la. Vamos nivelar este material. Mas falamos sobre a estrada de transportes e como ela é importante. Quero chegar e espalhar um levantamento leve ali, trazer a moto niveladora, ajustá-la e posso continuar o percurso. Agora pode-se ver uma bandeja de despejo tradicional. Aquele tem uma porta traseira que ajuda a controlar o derramamento, mas uma das coisas boas sobre ele é que o operador não precisa fazer nada para subir aquela inclinação. Pense no suporte no local da mina e que outras ferramentas são necessárias, custo de operação muito baixo, custo de aquisição muito baixo. Essas coisas realmente brilham quando colocadas em más condições de solo. Aquele operador chegou à parte inferior da inclinação e aquela coisa ficou completamente bloqueada. Ele não precisava fazer isso. Bloqueou os diferenciais, depois bloqueou a extremidade frontal e poderia facilmente subir aquela inclinação. Vamos falar sobre motoniveladoras. Quando pensamos em motoniveladoras de mineração, pensamos nas 16 e nas 24. O que você faz em algumas das outras estradas que não exigem realmente uma 16 ou uma 24? Ou seja, onde não quero colocar aquelas máquinas de mineração grandes para cuidar de algumas dessas estradas. Pense em uma máquina como essa, 160M com tração em todas as rodas plus potência variável. O que potência variável significa é que da terceira até a oitava velocidade, a potência realmente aumentará. Não que você não queira nivelar essas velocidades, mas permitirá a movimentação de cargas maiores. Tração em todas as rodas. Portanto, a tração dianteira está realmente ajudando a se manter naquela inclinação. Agora pense em algumas das estradas secundárias, as estradas públicas que entram e saem da mina, que são de cascalho e cuja manutenção é de sua responsabilidade. Não use aquela 16 ou 24 para fazer esse trabalho. Use uma máquina como essa. É possível colocar uma rafadeira em V na frente dela para aqueles que trabalham na neve. É possível colocar uma asa na lateral. Aquele é um ripper opcional na parte de trás. Se ele não for necessário, o bloco de empurrão na frente é opcional. Também é possível colocar um escarificador sob a máquina para realizar parte do trabalho de reparo nas estradas de transporte. Aqui vemos a 16M e a 24M. Placa de corte de 16 pés, placa de corte de 24 pés. Potência variável com ripper opcional, ripper padrão na 24. Portanto, se houver algo na estrada de transporte que seja necessário cortar e você usaria a D7, poderá usar a 24. Se for necessário ter uma D10 para cortá-la, obtenha uma D10, porque ela não é uma máquina de corte de produção. Há outra coisa que desejo destacar. Falamos sobre o treinamento do operador nesta manhã. Infelizmente, a pessoa na 16M não assistiu a aula inteira ou dormiu. Está fazendo uma curva de 3 pontos. Tenha em mente e vejamos uma 793, por exemplo. A largura da estrada de transporte para sua 793 deve ser de 3 vezes a largura da 793, 90 pés. Aquele homem na 16 acabou de parar caminhões carregados e vazios porque não sabia como fazer uma curva articulada. Aquela 24, se não for feita uma curva articulada, precisará de 104 pés para fazer a curva. Se os operadores fossem treinados adequadamente sobre como fazer uma curva, ele poderia fazê-la em 40 pés.
Vejamos alguns dos recursos de segurança que estão disponíveis. Há plataformas naquelas máquinas para deixar muito mais fácil para que o operador entre e saia dela. Aquela plataforma permite que ele suba na parte de trás dos tendens, suba com segurança na plataforma, ainda consiga limpar as janelas e tudo o mais e entre com segurança na cabine. O mesmo para a 24. O operador pode subir pela parte de trás. Ambas as máquinas estão disponíveis com força vertical descendente constante. E o que o operador pode fazer com isso? A vida da ferramenta de penetração no solo é bastante crítica com esses, e se você não gerenciar a velocidade, queimará as bordas. Há um ajuste na cabine que reduzirá a quantidade de pressão descendente que o operador colocará naquela ferramenta de penetração no solo para ajudar a aumentar a vida útil. Se você tiver uma queda transversal de 2% na estrada no lado esquerdo e no lado direito, o operador tem a opção de inserir esses 2%. Um lado ficará fixo e o outro se moverá com ela para manter aqueles 2%. Scrapers. Aquelas motoniveladoras retiraram algum material da vala e queríamos nos livrar dele. Mas eu não queria trazer uma pá carregadeira para carregar aquilo para fora. Então usei esse scraper, coloquei-o na mesma direção que os caminhões estão percorrendo e limpei aquele material. Eu o trarei aqui para baixo e o jogarei na face para que possa ser transportado para longe. Essa é a 623. É o único scraper com elevação que fazemos hoje, mas temos muitos dos outros scrapers. É uma das terras por jarda mais baratas que pode ser movida, mas dependendo do quanto for necessário mover, é preciso dar uma boa olhada nisso. Não se vê essas usadas muito, mas há muito valor nelas quando se observa o trabalho de reclamação e de suporte. Portanto, aquela máquina é baseada em uma 621, que é o scraper de caçamba aberta e um motor, com a 623 com elevação. Há também a 627, que tem motores duplos, além de uma 627 de empurrar e puxar, que tem o gancho e o engate e dois dos scrapers que trabalhariam juntos. Então, há empurrar e puxar com dois motores em uma 27, uma 37 e uma 57. Duas delas trabalhando juntas carregarão a caçamba daquele scraper em cerca de 7 a 10 segundos e aquela borda cortante terá potência de aproximadamente 1250 na borda durante o carregamento. Novamente, é uma forma rápida de mover muito material e é muito barata. 5 modelos diferentes de tratores de rodas, vocês ouvirão falar mais deles, mas para mim, essa é uma das ferramentas mais valiosas. Vocês conhecem a linha de carregadeiras de rodas. Essa máquina é baseada na carregadeira de rodas. A 844 é baseada na 990. A 854 é baseada na 992. A 854 está disponível hoje com o Reaper para realizar parte daquele trabalho de suporte nas estradas de transporte. E temos a 834 que é baseada na 988. A partir daquele ponto central, é a mesma máquina que uma carregadeira de rodas, exceto pelo conversor de torque. Todos os componentes na frente daquela máquina são componentes Caterpillar. Muitas pessoas ainda se lembram dela como sendo uma Tiger 690, é uma verdadeira máquina Cat hoje. Há, na verdade, 5 modelos, há 2 menores, mas em aplicações de mineração, os outros 2, a 14 e a 24, são um pouco pequenas. Quero falar um pouquinho sobre caçambas e lâminas. Seja se falarmos sobre caçambas em nossas pás, as lâminas do trator de rodas, as caçambas nas pás carregadeiras, as lâminas do trator de esteiras. Uma das coisas que sempre ouvimos ao começar a equipar uma máquina é que, quando chegamos ao tamanho da caçamba, o que você deseja para uma caçamba? E todos querem a maior caçamba que for possível obter, e geralmente é a coisa errada a fazer. E o que acontece se você só tem uma certa potência hidráulica? Quanto mais duro o material e mais ampla a caçamba, mais difícil é carregá-la. Você aquecerá componentes, girará pneus ou esteiras, queimará combustível desnecessariamente. Portanto, estamos aqui para ajudá-lo a entender qual é a caçamba ideal quando eu começar a equipar esta máquina. 994H é uma máquina de levantamento autoestendida. A 994 é a única que tem uma estrutura frontal diferente. Falarei sobre ela em um minuto quando colocarmos isso sobre a 793. Pode-se ver como avançamos essa face. Ela está logo abaixo daquela 789. Correspondência ideal bem aqui. Aquela 994 ainda carregará a 793 de forma produtiva e podemos entrar em áreas ao retirarmos as pás para manutenção programada produtivamente baixa. Estamos com aquela correspondência de 6, 7 e 8 passagens, que não é ideal, mas ainda manterá os caminhões funcionando. A 994H tem uma vantagem de cerca de 5 a 10% de economia de combustível em relação ao modelo anterior. Aquela máquina tem extensões do paralama.
Tem pneus largos para termos uma base realmente boa na qual trabalhar. Aquela máquina é extremamente estável hoje. Esta é a caçamba grande, caçamba de 244 polegadas e 23 jardas e meia, e ela funciona muito bem aqui. Se este material não fosse tão fácil, colocaríamos uma caçamba de 222 polegadas e ela seria mais agressiva, pois teríamos a mesma quantidade de potência e uma borda mais curta. Isso permitirá quebrar aquele material mais difícil. É o que você faria ao colocar aquela caçamba mais estreita e descobre que está logo dentro da largura dos pneus. Provavelmente colocaríamos correntes nelas e pequenas asas na caçamba, o que de fato defleteria qualquer material para longe dos pneus. A mesma cabine que você viu na 993. Excelente visibilidade, touchpad, escada nivelada. É mais fácil para o operador subir e descer. Você também pode obter a escada dobrável opcional nela, portanto, novamente quando for equipá-las, pense sobre o operador e o que ele normalmente leva para a cabine. É uma opção muito boa a dar àqueles homens. O MineStar pode ser colocado nesta máquina, seja o Health, o Detect ou o Terrain. O Detect é aquele que você vê na frente daquela 789. Se olhar as marcações nas rodas e aquelas duas caixas sobre ela com os lasers e o radar naquela caixa, é o que olhará em torno daquele caminhão. E o operador sentado na cabine tem uma tela à sua frente. Se alguém entrar no ponto cego dele, que aqueles de vocês que se sentaram naqueles caminhões, e caminhões maiores são piores, há muitos pontos cegos. Se alguém entrar na área que ele não pode ver, ou em qualquer área, ele será avisado de que alguém naquela área verá uma luz vermelha na cabine, receberá um alarme sonoro. Sabe que há alguém na área de trabalho. Ele sairá e verificará. Isso pode ser colocado em qualquer uma das máquinas que estão aqui. Aquela 994 está pronta para que isso seja instalado. Aquela tem uma câmera de visão traseira somente que não é parte do Detect. Mas lembrem-se de que o Detect está hoje naquele conjunto do MineStar. Ao olharmos para nossos caminhões de mineração grandes, estamos pensando nos 785 e superiores que foram introduzidos em 1980. Aquele, é claro, é o 9789D, com capacidade aumentada de 195 até 200 toneladas curta. Vocês terão a oportunidade de vê-la. Ela também tem a cabine de estilo novo. Em 1986, introduzimos a 789. A 793 em 1991, a 797 em 1998 e em 2008 a 795F AC, que é o único caminhão que não verão hoje. 793. Aquela tem classificação de 250 toneladas curtas. Quero que deem uma olhada nessa 994, que é uma EHL. Portanto, há um levantamento padrão bom para a 785 e com um bom operador, bom para a 789. Levantamento alto para a 789 e você pode carregar a 793 se tiver um bom operador. Essa máquina de levantamento alto estendido, caçamba de 23 jardas e meia, tem alcance cerca de 4 pés maior do que a máquina de levantamento alto e o levantamento super alto. Mas olhe onde estamos no meio. Você pode colocar uma carga no meio dela com a 994. Novamente, não ache que não pode carregar com aquela pá carregadeira na 793. Podemos fazer isso muito facilmente. Então traremos a 994 aqui. Falei sobre o levantamento super alto. Aquela máquina foi projetada somente para o carregamento de carvão. Então ela terá uma caçamba de 42 jardas, estritamente para carregamento de carvão. Falamos sobre nossos caminhões de mineração, também temos a adição de mais alguns, o 4400 e o 5300, com capacidades de carga útil de 240 a 320 toneladas curta, e você verá ambos aqui hoje. Voltando à nossa classe de produtividade, falamos sobre a 6040. Falaremos sobre a pá frontal 6060. Uma das coisas principais com elas é manter tudo bem apertado. Uma das grandes diferenças entre uma pá frontal hidráulica e uma escavadeira a cabo é o alcance. Portanto, muitas vezes, vocês verão os homens tentar usar aquelas pás frontais hidráulicas e cargas de dois lados. Mas você descobrirá que para fazer isso, um operador precisa alcançar muito mais longe. Isso definitivamente afeta o tempo de ciclo, deixa a máquina mais lenta. Você verá que é mais fácil reduzir a capacidade da caçamba para fazer isso. Se os seus operadores são eficientes, eles se posicionam corretamente. O tempo de troca do caminhão é bom.
Você pode ser mais produtivo fazendo uma única carga lateral boa como essa do que fazendo uma carga de 2 lados, caçamba de 44 jardas e meia. O Tripower é um dos recursos que torna essa máquina uma escavadeira agressiva. O Tripower é aquela peça em triângulo que pode ser vista no topo. Uma das coisas interessantes sobre a operação dele é que, ao sair da face, não é preciso enviar qualquer fluxo hidráulico para a caçamba para manter o nível dela. O Tripower faz isso, transforma a máquina em uma escavadeira mais agressiva. E quando saiu da face, só é preciso puxar a lança para cima. Basta reduzir a oscilação um pouco porque, lembrem-se, quero que todo o fluxo hidráulico e a potência hidráulica sejam direcionados para o circuito de levantamento da lança. Portanto, vou puxá-la para cima e reduzir a oscilação só um pouco. Talvez seja preciso estender o braço um pouco, mas ao fazer isso, a máquina produzirá melhor, permitirá que eu tenha enchimentos maiores da caçamba. O tamanho-alvo do caminhão para aquela 6060 é o caminhão de 200 a 345 toneladas curta, mas isso é na verdade o ideal, dependendo do tamanho da caçamba, dependendo do tamanho da carroceria. Uma correspondência muito boa aqui na faixa de 4 a 5 passagens. Essa é a 793F, a máquina da Tinaja. Ela tem a escada dobrável opcional, as marcações da roda na frente e o Detect. Todos os bloqueios e etiquetas que serão vistos daqui a pouco estão no chão. A 793 novamente foi introduzida em 1991 com mais de 100 milhões de horas em campo e mais de 65 bilhões de toneladas de terra movidas, com a 793 em todo o mundo. Há muitas 793 operando no mundo hoje que têm bem mais de 100 a 120 mil horas. Aumento naquele caminhão em relação ao desempenho do modelo anterior, 5 a 10% de aumento no desempenho de produção. Velocidade maior, cerca de 3 milhas por hora. Maior velocidade carregada em declive. Portanto, aquele retardador automático e a capacidade de arrefecimento de freio que permite de fato transportar em declives mais rapidamente. Vocês verão a 4400, verão a 5300. Todo o comando elétrico hoje completamente integrado com equipamentos Caterpillar nele. Novamente vocês verão isso. Essas coisas estão trabalhando extremamente bem para nós no campo. Potência de 2.500, 865 mil libras, no máximo GVW. Capacidade nominal de 240 toneladas curta, e a 793 que estava aqui tem 250, portanto elas são extremamente próximas hoje. A 793 tem o comando mecânico, a 4400 tem o comando elétrico. Novamente, todas têm suporte da Caterpillar hoje, com todos os componentes CAT, freios a disco em banho de óleo traseiros com os pneus 4590. Para algumas das cargas úteis nominais em transportes mais longos com velocidade maior, nossos pneus terão bom desempenho. Falamos sobre o custo de mover material. Obviamente, a forma mais barata de mover material hoje é com a dragline. Vocês terão a oportunidade de ouvir falar mais sobre draglines durante a semana. Mas 3 modelos diferentes, da 8000 a 8200 e a 8750. Mas outra forma muito produtiva de mover material são os tratores de esteiras. Mas quando você pensa sobre tratores, algumas vezes pensa em suporte. Muitas vezes poderá pensar sobre suporte, mas pense neles em tratores de produção. Pense sobre o que eu disse sobre lâminas, caçambas, larguras e outras coisas. Se você tinha material ósseo realmente agressivo que não saiu muito bem, talvez eu coloque uma lâmina estreita nela. Um dos outros pontos principais sobre um trator é que, dependendo do que esteja planejando fazer com aquele trator, será preciso balanceá-lo. Se esses tratores fossem trabalhar nessa inclinação todos os dias, eu garantiria que estou atualizado com o Mel para entender como balancear o trator. Se não estiver certo, terei muito daquele peso na roda guia frontal e não terei contato total com as esteiras. Preciso que as esteiras tenham contato total. O sistema de truque definitivamente ajuda, mas se eu tiver peso suficiente na parte de trás daquele trator para mantê-lo plano no solo, isso aumentará o esforço de tração e a máquina será mais produtiva. Lâmina S, lâmina SU, lâmina U e lâmina de trator de transporte podem ser obtidas na D11, especificamente para empurrar grandes lotes de material muito amigável. A outra coisa que quero destacar aqui é se vocês notaram que todos os 3 tratores estabeleceram um corte. É interessante porque os 2 rapazes em 9 e 10 foram treinados adequadamente em como cortar trincheiras. O rapaz em 11 não assistiu à aula, acho que ele estava com Brad. Os rapazes nos tratores pequenos, de fato, estabeleceram suas trincheiras, iniciando na frente e descendo aquelas trincheiras. Quando mergulham e cortam aquela trincheira com uma largura 1,5 vezes o comprimento do trator ao despejo. Ao mergulharem, na verdade foram mais fundo naquela trincheira e agora há paredes laterais. Essas paredes laterais, na realidade, reterão mais material na frente daquele trator e permitirão que ele produza mais.
Observe também a quantidade de tempo em que estão em deslocamento quando não estão sob carga. Agora observem o D11, ele volta toda vez. Na primeira vez ele estabeleceu uma trincheira. Na segunda vez ele foi um pouco mais fundo, mas o que se pode observar é que quando aquela lâmina é operada, o material começa a cair pela lateral da lâmina e ela não poderá mantê-lo à frente do trator, pois não está no fundo da trincheira. É possível obter o terrain naqueles tratores bem como o Detect. Vocês verão que o D9 e o D10 também têm escadas dobráveis. Novamente, tenham calma. Certifiquem-se de entender como equiparão o trator. Uma das outras coisas que é realmente boa nestes tratores é que é possível obter auxílio da lâmina. O que acontecerá é que o operador realmente entrará em um corte. Depois de carregar a lâmina, ele pressionará um botão e agora aquele trator carregará aquela carga. O trator está detectando o deslizamento de solo e está detectando a carga no trator. Quando começar a detectar algum deslizamento do solo, em vez de girar as esteiras para fora dele e reduzir a vida útil do material rodante, ele levantará a lâmina um pouco e deixará que parte daquela carga caia até que a recupere. Quando chegar ao fundo dela, poderá pressionar um botão e despejará aquele material. Ao despejar aquele material, estará pronto para voltar e carregar novamente. Vamos falar sobre escavadeiras a cabo. Vocês também ouvirão falar sobre elas nos próximos 3 dias. Aquela é uma 7495. Aquela máquina foi trazida aqui há 1 ano e meio para a exposição de mineração. 45 cargas e 3 vagões, um pouco mais de 3 milhões de libras da forma como está hoje. 667 mil libras de quielastro na parte traseira de sua máquina. Correspondência muito boa para este 5300 e o 797. Isto é uma caçamba de 73 jardas com a caçamba sem trava. Você ouvirá sobre isso amanhã. A outra coisa que é uma opção nela é Hydrocrowd. Portanto, normalmente em uma escavadeira a cabo, você esperaria ver o braço da escavação entrar e sair com o cabo. Em termos simples, é na verdade um cilindro hidráulico. Internamente é um reservatório hidráulico com uma bomba cilíndrica grande que opera o cilindro Hydrocrowd. Uma das coisas realmente boas sobre esse sistema inteiro é que se vocês ouvirem e estiverem acostumados a operar essas máquinas, elas operam na rede pública de energia, na energia da rua. Aquela pá está operando com 2 geradores 3516 que geram 4 megawatts de energia. Se não houvesse o sistema de demanda de gerenciamento de energia nessa pá, que são, na verdade, as caixas que se pode ver na parte de cima dos 2 lados da máquina, aquelas caixas amarelas atrás da cabine. Aquelas 2 caixas, a caixa cinza na parte de trás do lado esquerdo e embaixo no compartimento, elas são o sistema de demanda de gerenciamento de energia. Se não tivéssemos isso nesta pá, seria preciso ter 4 a 5 daqueles geradores, gerando cerca de 8 megawatts de energia. Esta pá, quando começa a funcionar, usa cerca de 3,7 megawatts de energia em aproximadamente 1,2 segundos. Então, o que acontece é que, quando está cavando, quando está oscilando para o caminhão e invertendo a oscilação ou freando, está gerando energia. Ao colocar a escavadeira novamente na face para recarregar, está gerando energia. Usamos aquela energia e a colocamos de volta neste sistema de gerenciamento de energia, e quando essa coisa opera novamente e pede aquela energia, ela está armazenada. Assim, podemos usar novamente essa energia. Observe uma operação hoje. Um local inexplorado que precisa esperar 2 ou 3 anos até receber a rede pública de energia. Não é preciso esperar mais. Hoje, se você tivesse aquele sistema em uma pá, a única coisa que teria lá fora são aqueles 2 geradores, tudo o mais que se vê ali não seria necessário. Escavadeira a cabo é praticamente a única máquina que vocês verão praticamente sem tempo de troca de caminhão. Com um bom suporte para aquela pá quando ela gira, deve haver um caminhão parado lá. Aquele trator de rodas estaria fazendo uma rápida limpeza naquele outro lado, tentando limpá-lo em cerca de 2 passagens. Somente onde os pneus estarão quando aquele próximo caminhão voltar, deve ser naquela última passagem que ele está colocando no 797. Deve haver outro caminhão se posicionando no outro lado. Uma das vantagens de uma escavadeira a cabo é que tenho muita flexibilidade no alcance. Se aquele caminhão não está exatamente onde desejo, desde que esteja dentro do raio de oscilação, posso alcançá-lo ou recuar para alcançá-lo. É um pouco mais difícil com aquela máquina hidráulica. Algo realmente interessante, e esperamos ter a 797F aqui hoje. Aquela é a 797, apesar de dizer que é uma B, que é a primeira 797 fabricada.
Aquela máquina foi montada aqui, passou a vida inteira aqui. Nos primeiros 3 ou 4 anos em que esteve aqui, ficou na verdade na mina. Operação 24 horas por dia. Ainda é uma plataforma de teste. Ainda é uma mula de carga que usamos todos os dias, como não o fazemos com a maioria destas máquinas. Novamente, é a máquina vizinha de Proving Grounds. Muitos aprimoramentos hoje. Vocês sabem de onde começamos com a 793C, a 793D e onde estamos hoje. A mesma coisa aconteceu com a 797, classificação de 400 toneladas curta, caçamba de 314 a 350 jardas. Todos os nossos caminhões têm diversas opções de caçamba diferentes disponíveis. Temos uma boa carga ali, teremos de retirá-lo de lá e nos livrarmos daquilo, mas agora o que se esperaria ver é literalmente nenhum intervalo. Ao operar estas máquinas, a escavadeira a cabo oferecerá o menor custo por tonelada, mas é preciso muita coordenação para garantir que todos estejam no lugar para que isso ocorra. Este é um caminhão de comando mecânico disponível com uma opção em XQ. Essa opção significa que ele seria completamente isolado. Silenciadores, compartimentos do motor, transmissão e tudo ou mais. Literalmente não se ouviria o motor operar. Aquele caminhão poderia passar diretamente em frente ao stand e não seria ouvido. Ao ir para as áreas de New South Wales, na Austrália, onde isso é necessário, literalmente na parte de trás do despejo, há uma cidade. Lá, eles precisam desse tipo de opções. TPMS 2 velocidades de repesagem, significando que quando aquele caminhão se afasta, é preciso ter certeza de que o solo está nivelado. Caso esteja se baseando na precisão do TPMS, talvez não obtenha uma leitura precisa real na face, que poderá variar em 1 ou 2%, dependendo de como é feita a manutenção do sistema. Quando chegar à segunda velocidade, ele será autoajustado. O peso bruto do veículo daquele caminhão é mais do que o de um 747. Um 747 pesa cerca de 910 mil libras. O GVW máximo desse é cerca de 1,4 milhão de libras. Obviamente, ele é um tanto mais lento. Traremos a linha de caminhões e, como eu disse, faltam alguns deles e destacarei onde estão. O 795 que esperávamos ter aqui hoje, infelizmente, está em teste no outro lado da propriedade, portanto, não o traremos aqui para vocês. Portanto, o primeiro que será visto é o 775, e lembrem-se, há 3 menores do que ele. Basta visualizar 3 caminhões menores na outra ponta, que são caminhões de estrutura rígida sem contar os caminhões articulados. O 775 tem classificação de 70 toneladas curta. O 777 tem classificação de 105 toneladas curta. O 785D tem classificação de 150 toneladas curta. A capacidade do 789D foi aumentada para 200 toneladas curta. O 793F tem 250 toneladas curta, um aumento de cerca de 10 em relação ao modelo anterior. O MT-4400 é de 250 toneladas curta. O MT-5300 é de 320. E se tivéssemos o 795, ele estaria bem aqui, com 355 toneladas curta. E o 797 tem classificação de 400 toneladas curta. A Caterpillar tem diversas dessas instalações de demonstração em todo o mundo. A Global Mining chama esta de lar. Nós concentramos nosso tempo e nossos esforços aqui. Obviamente, é aqui que temos as máquinas. Se tiverem perguntas, consultem os rapazes. Agradeço a presença de vocês hoje.